E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do nosso próximo adversário aqui no quadro Raio X do adversário no canal Barrudos, Rasta. O nosso adversário vem da cidade de Tombos, mas joga na cidade de Muriaé. E na cidade de Muriaé, o Tombense não perdeu ainda nesse campeonato, Rasta. São 14 jogos, 8 triunfos e 6 empates. É uma equipe que empata bastante, tem 12 empates no campeonato e 6 derrotas. Talvez por isso que eles não se aproximaram tanto do G4, mas apesar de não se aproximar tanto, está a 5 pontos do Grêmio, que é o quarto colocado. O Tombense tem 39 pontos e encara hoje um adversário que, curiosamente, foi o adversário que lhe proporcionou o primeiro triunfo nesta Série B. A primeira vez que o Tombense venceu um jogo nesta Série B foi exatamente contra o Bahia, aquele 1-0 que a gente lembra muito bem. O Tombense foi aquele time que chegou da Série C para a Série B, muito desacreditado. Muitos davam como seria um time que poderia ser rebaixado, ficou muito tempo na zona de rebaixamento, chegou a ser lanterna do campeonato, muitas rodadas, mas aí encontrou o ressuscitador de defunto pela frente. Lembrando que na Série C eles foram vice-campeão, acabou perdendo para o Ituano que subiu junto com o Tombense, o Novo Horizontino e o Criciúma. E o Novo Horizontino foi o único jogo em que o Tombense venceu fora de casa. Desses 9 triunfos que o Tombense tem nessa Série B 2022, um único triunfo fora de casa. Os outros 8 sempre dentro do seu território e mais 6 empates. Ou seja, é um adversário que fora de casa não pontua bem, Rasta. E o Tombense nessa temporada foi um time que disputou, por exemplo, a Copa do Brasil, não venceu nenhum jogo, mas chegou até a terceira fase. Acabou sendo desclassificado pelo Ceará, tomou 2 cocos nos 2 jogos, passou pelo Icasa, pelo Motoclube, empatando e nos pênaltis, mas no Campeonato Brasileiro chegou e começou decepcionando seu torcedor. Começou ali perdendo muitos jogos, chegou a 6 derrotas no campeonato, jogando agora nesse mês de agosto. Só desses 6 jogos perdeu esses 3 no mês de agosto, ou seja, era um time que vinha fazendo uma Série B muito boa. Das 6 derrotas que eles têm no campeonato, 3 delas foi nesse mês de agosto. E para adversários que a gente considera normais. Eles pegaram o Cruzeiro fora de casa, tomou 2-0, pegaram o Vasco também fora de casa. A única derrota que a gente não considera muito ok foi a derrota recente do Guarani, também fora de casa, de 2-1. Eles acabaram perdendo para o Guarani, que isso favoreceu o Bahia também. Isso favoreceu o Bahia porque a maldição do quinto colocado pegou o Tombense com força. Todas as vezes que eles estiveram ali na quinta colocação, eles não conseguiram vencer e hoje eles estão na 7ª colocação com 39 pontos. E assim, se a gente for falar em termos de tabela, foi até importante o Vasco ter vencido o seu confronto contra o Guarani e chegado a 45 pontos, porque se o Vasco de repente perde para o Guarani, o Vasco ia entrar numa crise profunda ali, com 42 pontos, sendo possível ser alcançado em números de pontos pelo Tombense. O Tombense ia vir muito mais empolgado para esse jogo do que agora. Agora ele está vendo ali apenas o Grêmio na sua frente com 5 pontos de diferença. Poderia ter sido o Vasco com 3 pontos de diferença apenas. Então eu considero que o triunfo do Vasco sobre o Guarani foi importante para o Bahia, porque deixou a motivação do Tombense não tão alta, não só do Tombense, mas dos outros times também, como o Sport e o Londrina. Mas o Londrina até que tá bem na parada, mas quem tá mal mesmo é o Grêmio, Rasta. O Grêmio é que está ali no para-brisa do Tombense, Londrina e Sport com 44 pontos. Acabou demitindo o senhor Roger Machado, o Renato Gaúcho volta. E aí o presidente do Grêmio, que disse que ia manter o Roger Machado até o final, não conseguiu sustentar a sua palavra, Rasta. A torcida venceu, a torcida pediu e a torcida conseguiu convencer o presidente do Grêmio a demitir o Roger Machado, que provavelmente vai dar um tempo, pelas declarações que ele tem dado, deve dar um tempo aí do futebol, deve ficar afastado do futebol. Eu espero que aproveite esse afastamento para estudar melhor, se aprimorar e de repente voltar como um dos melhores técnicos do Brasil. Torço pro Roger Machado, gosto da pessoa do Roger Machado, é um ser humano diferenciado, tem muitos
FDP por aí, e o Roger Machado não é esse cara, Rasta. Então eu espero que no jogo de amanhã, 19 horas, contra a equipe do Tombense, o Tombense não consiga o seu segundo triunfo fora de casa, Rasta. E que o Bahia, que mais uma vez será carregado pela torcida, porque o Bahia só está nesse G4, só está nessa segunda colocação graças à torcida, porque dentro de casa a gente não joga com 11 jogadores, a gente joga com mais de 40 mil jogadores. Para esse jogo nós já temos mais de 40 mil ingressos vendidos, provavelmente vai chegar aí a um número maior que 40 mil. Acredito que não vai bater o recorde atual que chegou aí recentemente a 48 mil com o jogo do Vasco, mas vai ser uma massa muito grande que vai para Fonte Nova, e decepcionar esse torcedor, essa massa, será complicado, Rasta. A gente tem aí problemas muito graves no time em relação a jogadores, provocado pelas pessoas que estão fora do campo, né? Principalmente o senhor Eduardo Freeland e o Anderson Moreira, que tem mostrado ser muito incompetente nas suas funções. Do outro lado, nós temos um Tombense que acertou a mão com o Bruno Pivetti, e depois que chegou na equipe do Tombense, mudou completamente o panorama do Tombense. Ele já saiu de um time que estava ali quase garantido que ia ser rebaixado pela atuação que vinha fazendo, para um time que poderia entrar no G4. Eu até durante algum tempo acreditava que se o Tombense conseguisse chegar nesse G4 não iria sair mais, mas acabou perdendo fôlego. Talvez esse fôlego tenha sido perdido pelos adversários que eles tiveram no mês de agosto, mas ainda tá nessa pegada de pegar adversários duros. Acho que o Bahia será um adversário duro para o Tombense na Fonte Nova. Não vejo de forma alguma o Bahia não sendo superior, principalmente pela força da torcida, mas isso vai depender muito do pardal que vai escalar o time. A gente viu contra a Ponte Preta que o resultado tem muito dedo do treinador, tem muita falta de competência do treinador de não conseguir ler o jogo, de não ter conseguido perceber o que o time precisava para se tornar um time com um potencial ofensivo melhor, para se tornar um time melhor defensivamente também, e de repente até conseguir um resultado de empate e até de triunfo diante da Ponte Preta, que fez um jogo ok, jogou para vencer o jogo, mas o Bahia poderia sim ser um time melhor do que o que foi, e a gente torce muito para que nesse jogo de amanhã contra a equipe do Tombense o treineiro não seja o nosso calcanhar de Aquiles. Porque o nosso medo hoje não é nem o time que vai entrar em campo, que a gente consegue até vislumbrar qual seria a equipe que a gente colocaria em campo com capacidade de apresentar um futebol muito eficiente, de exibir um futebol muito eficiente. Mas o nosso treineiro acaba jogando isso tudo abaixo quando ele acaba sendo covarde e coloca dentro de campo jogadores que não dão a resposta que a gente precisa. Outro assunto também que pesa muito na questão do Bahia são os jogadores da frente, os jogadores do setor ofensivo, que tem um problema grave, crônico, de chutar na direção do gol. Os caras não conseguem chutar na direção do gol. Não conseguem. E eu não entendo como é que não conseguem. Mas quem não tem nada a ver com isso é o Ciel, que é o principal goleador do time do Tombense. Já tem 8 gols no campeonato, assim como o Matheus Davó do Bahia. Junto com o Raniel do Vasco, são os únicos 3 jogadores que têm 8 gols nesse campeonato, ocupando ali a 4ª colocação da artilharia do campeonato. E o Ciel, que voltou a marcar no último jogo, tinha ficado um período aí em jejum. É um dos principais jogadores do Tombense, um jogador perigoso, um jogador que sabe chutar pro gol, vinha sofrendo aí um período de jejum, marcou no último jogo, que inclusive foi um jogo onde eles conseguiram um triunfo diante da equipe do Brusque, e aí começou a sonhar novamente com esse G4. 39 pontos, Racha. Já pensou se ele tivesse vencido o Guarani? Teria aí embalado 3 triunfos seguidos e estaria com muito mais moral agora nesse jogo contra o Bahia. Ainda bem que não aconteceu. Nós temos aí a chance de matar de vez, enterrar de vez um adversário, que com 39 pontos o Tombense ainda é um adversário. Eu considero que o Tombense tenha perdido o fôlego. Eu não sei se eles vão conseguir chegar nesse G4 não, mas ele tem aí um ressuscitador de defunto pela frente que pode ajudá-lo nessa sua caminhada. Espero que não consiga e espero que dê tudo certo pro tricolor da Boa Terra Rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!